CEINSP, sétimo semestre, Direito Civil 6, Direito das Coisas. Então aqui é o professor Renato que está dando continuidade a essas aulas gravadas aí nesse período em tempos de coronavírus, né? Então, enquanto a gente estiver nesse nosso recesso obrigatório, imposto, né? Então a gente vai falando a gente vai dando as nossas aulas normalmente sem prejuízo nenhum. Lembrando que essa aula que vocês estão vendo agora seria aquela aula que seria dada na semana do dia 23 até o dia 27 de março agora de 2020, tá? Então eu vou colocar essa aula e vocês vão poder assistir exatamente no dia em que nós estaremos então presencialmente lá no campus da Faculdade CEINSP, tá bom? Então hoje a gente está falando sobre direito das coisas, obviamente, né? Então a nossa matéria hoje é sobre direito reais, sobre coisas alheias e agora falando sobre o direito do promitente comprador, tá? Então lembrando que nós estamos falando de direitos reais, o assunto do semestre, né? Aliás, assunto que começou para vocês no semestre passado. Nós estamos falando agora especificamente sobre direitos reais, sobre coisas alheias, falamos sobre usufruto, falamos sobre uso, falamos sobre direito real de habitação, uso e usufruto. Nós falamos na nossa última aula, que foi a nossa primeira aula gravada, não presencial, e hoje a gente vai encerrar esse assunto sobre direitos reais sobre coisas alheias, porque a partir da semana que vem a gente começa a falar sobre direitos reais de garantia, mas essa segunda fase do nosso curso desse semestre, direitos reais sobre coisas alheias, a gente se encerra com o direito do promitente comprador. Bom, vamos lá. Vocês devem se lembrar que nós comentamos já várias vezes no curso sobre qual é o momento em que se transfere a propriedade de um bem imóvel para uma outra pessoa. Então, se vocês se lembrarem bem, a gente comentou isso várias vezes, o que acontece? Quando eu quero transferir a propriedade de um bem imóvel para uma outra pessoa, eu só preciso de 3 coisas basicamente. A minha vontade de transmitir o bem para uma outra pessoa, a aceitação dessa pessoa em relação ao bem que eu estou querendo transmitir, veja, a título oneroso ou gratuito. Eu posso estar falando tanto de uma compra e venda, quanto de uma doação. E em sendo bem móvel, o que é necessário é o que a gente chama juridicamente de tradição. O que é a tradição? É a transferência física da coisa da minha propriedade, com a intenção de transferir o domínio para outra pessoa. Se vocês se lembrarem, a gente comentou isso, um exemplo que eu dei muito pueril até, muito simples, é o presente de aniversário, vocês devem se lembrar, né? Então assim, eu vou no aniversário de alguém, levo um presente que eu comprei, quando eu compro eu transfiro da loja, a propriedade da loja para a minha propriedade, agora é meu e tal, mas a minha intenção é de dar de presente para alguém. Quando eu passo esse presente efetivamente para esse alguém aniversariante, então mesmo sem saber, mesmo sem querer, eu estou fazendo, sem querer não, eu tenho que querer, sem saber, eu estou transferindo a propriedade desse bem para outra pessoa a título de doação. Ele vai chamar de presente de aniversário, eu também vou chamar de presente de aniversário, mas juridicamente a expressão correta é doação de bem imóvel que se aperfeiçoa com a chamada tradição, que é a transferência da coisa de uma propriedade para outra. Isso, como a gente já viu, isso não acontece com os bens imóveis. Os bens imóveis, efetivamente, eu preciso de, no mínimo e obrigatoriamente, 2 fases. Primeiro, que é a escritura. Eu preciso formalizar a compra e venda por meio de uma escritura, que eu faço no registro de títulos e documentos, e depois essa escritura, uma vez já verificada, já aperfeiçoada por meio de um tabelião, aí eu faço a averbação no registro imobiliário. Então eu faço o registro ou a averbação, como queiram, no registro imobiliário, e a partir do momento em que essa matrícula sofre essa averbação de compra e venda ou de doação,
Lembrem-se que eu estou falando de bem imóvel. Então, nesse momento, existe a transferência do bem para outra pessoa, né? Ou do comprador, ou do vendedor, desculpem, para o comprador, ou do doador para o seu donatário, considerando-se que no primeiro momento eu tenho compra e venda e no segundo momento eu tenho a doação, né? Primeiro, transferência a título oneroso, a segunda hipótese a título gratuito, tá? Mas existe uma coisinha a mais aqui, que é o quê? Que é o famoso contrato de promessa de compra e venda. O que é esse contrato de promessa de compra e venda? É um momento obrigacional que antecede o primeiro ato de transferência de um direito real imóvel de uma propriedade para outra. Então, o que acontece? Grande parte das vezes, e é bom que aconteça, é importante que aconteça, existe um contrato prévio à escritura de transferência de compra e venda, ou de doação, como queiram, existe um contrato prévio que se chama contrato de promessa de compra e venda. Veja que nesse momento, esse documento é um escrito particular, geralmente particular, se faz por meio de um contrato escrito, estabelecendo todos os detalhes dessa compra e venda, né? Só que de um lado eu não tenho propriamente o vendedor, eu tenho o promitente vendedor, ou seja, aquela pessoa que naquele ato formal, né? naquele documento escrito formal, ele está prometendo vender a coisa imóvel, bem imóvel, para uma outra pessoa. Essa outra pessoa, que é a outra parte contratual, que a gente chama de promitente comprador. É a pessoa também que está se comprometendo a comprar o imóvel dentro daqueles termos ajustados no contrato. Tá? Veja, uma coisa importante é que esse contrato de compra e venda, ele não transfere, ele não tem força translativa de domínio de um bem, de uma propriedade para uma outra propriedade, de um bem de uma pessoa para outra. Não tem esse poder de translatividade de domínio, mas ele já é uma obrigação. Já é um contrato, o próprio nome já está dizendo, né? Contrato de promessa de compra e venda já é um contrato, coisa que vocês estudaram no direito das obrigações, né? Dos contratos e tal. Lembrem-se que os contratos, eles, embora sejam tipicamente, grande parte deles, tipicamente previstos no Código Civil, aquela relação típica prevista no Código Civil não é uma cláusula fechada, não. É uma cláusula aberta, por quê? Porque pode existir uma enormidade de contratos, as espécies de contratos, elas são absolutamente livres, né? Então não se constituem em número clausus, são livres, as pessoas podem inventar os contratos que quiserem. E o direito do promitente comprador é um direito real. O direito do promitente comprador, ele pode ser um direito real. A gente vai ver direitinho como é que isso se estabelece. Mas antes de ser um direito real, ele é um direito contratual obrigacional. Por quê? Porque aquela pessoa que promete alguma coisa para venda, considerando que existe uma outra pessoa que promete alguma coisa para a compra, a mesma coisa, eles estão fazendo o quê? Um pacto, né? Eu prometo te vender a coisa nesse estado, nesse valor, dessa forma, em quantas vezes, etc. A outra pessoa diz, ótimo, porque eu também prometo comprar essa mesma coisa pelo valor avançado, na data avançada, nas parcelas avançadas, etc. Tal. Bom, isso é pacto, né? Isso aí é um acordo. Se é um acordo expresso, um pacto expresso, formalizado em escrito ou verbalmente, isso é um contrato. Se é um contrato, é uma obrigação. Ou seja, a relação obrigacional está já posta. A pergunta é, nós estamos falando de direito do promitente comprador, mas a gente está tratando isso nos direitos reais, nos direitos das coisas. A gente não está tratando isso no direito das obrigações. E por que acontece isso? Porque, veja, a promessa de compra e venda, ela é um contrato preliminar, né? Obviamente, em que o promitente comprador, ele vai prometer pagar em determinado prazo
o preço do bem que está sendo adquirido naquele momento, né? Pactuando as condições do negócio celebrado, como qualificação das partes, a descrição do objeto completa, bem imóvel completo, o preço, a forma de pagamento desse valor que foi avançado, né? A cláusula penal, ou seja, as penalidades que serão impostas para aquela parte que descumprir com a sua parte no acordo, né? Como é que vai ser feita a transferência dessa propriedade, né? E a posse desse bem, enfim, existe uma lista enorme de obrigações principais e acessórias que vão constituir esse contrato. Agora, a simples promessa de compra e venda sem registro no cartório, ela tem natureza contratual. Ou seja, ela é regida pelos direitos das obrigações. Tudo bem o que a gente viu o semestre passado. Só que quando existe essa natureza contratual, o que acontece? O que foi pactuado no referido instrumento, ele passa a ter efeitos apenas entre as partes. Não atinge terceiros estranhos essa relação contratual. Ou seja, se vocês se lembrarem bem, direito contratual, direito das obrigações, eles obrigam quem? As partes do contrato, sem prejudicar ou beneficiar terceiros. A ideia é essa. Então, claro, quando eu assino um contrato de compra e venda, ou melhor, desculpa, quando eu assino um contrato de promessa de compra e venda, eu tenho uma relação contratual interpartes, né? Com os efeitos do pacta sunt servanda, ou seja, aquilo que nós combinarmos faz lei contratual entre nós dois, mas não vai interferir nos direitos e deveres de terceiros, né? Terceiros não serão prejudicados, terceiros não serão beneficiados. No entanto, agora eu vou passar para a próxima tela, dá uma olhadinha aí. O que acontece? Dentro dos direitos reais, o que fez a lei? Ela conferiu ao promitente comprador de bem imóvel, desde que ele leve esse seu contrato ou escritura de promessa de compra e venda no registro do cartório imobiliário, né, no cartório de registro de imóveis, a lei reservou a essa pessoa o direito real à aquisição do bem, nos termos lá do artigo 1417 e 1418 do Código Civil. Ou seja, considerando isso, se for feito o registro imobiliário do contrato da escritura de promessa de compra e venda, o que acontece? É possível que esse promitente comprador oponha ao promitente vendedor e a terceiros os direitos decorrentes desse contrato. Aí é que eu tenho o chamado direito real. Eu tenho uma garantia real, né? Eu tenho um direito real vinculado a um bem imóvel, ainda que ele não tenha sido transferido para a minha propriedade, mas eu tenho uma garantia real, ou seja, eu tenho uma proteção de que esse imóvel será futuramente, conforme a promessa estabelecida no contrato, transferido para o meu patrimônio, para o meu domínio. Simplesmente por quê? Porque aquele contrato interpartes, aquele direito obrigacional que foi estabelecido num contrato de promessa de compra e venda, simplesmente porque ele foi registrado no registro imobiliário da situação do foro. Então, isso cria uma segurança maior para mim. E por quê? Porque eu passo a ter, em relação a isso, eu tenho até um direito de sequela contra eventuais compradores posteriores à minha promessa de compra e venda, que já estejam até na posse do imóvel, que tenham até comprado o imóvel. Aquela minha promessa registrada me dá direito à preferência, me dá o direito de até entrar com uma ação reivindicatória, com uma ação de reintegração de posse, contra quaisquer outras pessoas que tenham um direito que seja posterior ao meu registro no registro imobiliário, né? Então, eu não sei se ficou claro para vocês, mas meio que resumindo isso e tentando trazer isso para uma coisa mais direta, mais fácil. Quando eu vou comprar um imóvel, eu compro um imóvel, quero comprar um imóvel. Eu pactuo com a parte vendedora todos os termos desse contrato, né? Que casa que é, quanto que vai ficar, eles fazem a oferta, eu faço uma contra-oferta, eles fazem uma outra oferta, eu faço uma outra... Eu fico naquele período de oblação, né? Eu fico naquele período de negociação, até o momento em que eles fazem uma oferta e eu aceito, ou eles fazem uma
contra-oferta, ou eu faço uma outra contra-oferta e eles aceitam. É nesse momento que eu tenho a obrigação aperfeiçoada. Eles fazem uma oferta e eu aceitei. Ou eles fazem uma oferta, eu faço uma contra-oferta e eles que aceitam. Isso é o que a gente estuda em Direito das Obrigações lá, vocês tiveram isso no semestre passado, com certeza. Então, quando eu aceito, quando há a oferta, né, eu tenho um pacto. Quando eu pego e faço esse pacto por escrito, eu faço o chamado contrato de promessa de compra e venda. Aí é que vem a diferença. Se eu simplesmente faço um contrato de promessa de compra e venda e eu deixo isso apenas num contrato, sem registro, o máximo que eu faço é reconhecer a firma dos contratantes, de testemunhas, etc. Eu tenho um contrato particular, eu tenho um documento particular. Esse documento particular, se ele não for avançado por uma ou por outra parte, ele poderá ser cobrado até judicialmente, se for o caso. Só que ele não vai prejudicar terceiros. Então, imaginem só que eu faço, para dar um exemplo, né, dentro do contrato sem registro imobiliário, eu pego e eu estou negociando com o meu vendedor, eu quero comprar o imóvel dele, eu estou negociando com o meu vendedor e a gente fecha em R$500 mil. Fechamos o imóvel em R$500 mil. Tudo bem. Fazemos um contrato de promessa de compra e venda, pactuamos e colocamos uma cláusula penal lá para quem eventualmente descumprir o contrato. Vamos colocar que aquele que descumpriu o contrato é obrigado a pagar 1% sobre o valor de R$500 mil. 1%. Maravilha. Dá lá. E aí o que acontece? O vendedor ele recebe uma outra oferta posterior à minha, mas mais vantajosa para ele, e aí o que ele faz? Ele fecha negócio com esse outro comprador. Então, nós pactuamos R$500 mil, só que ele recebe uma outra oferta de R$700 mil. Adivinha para quem ele vai vender? Vamos ver se vocês adivinham? Pois é, vai vender para o cara. E mais ainda que ele pagasse 10% sobre o valor do meu imóvel, deixa eu só, como eu sou advogado, eu não sei fazer cálculo de cabeça. Deixa eu só ver aqui. R$500 mil, 1, 2, 3, vezes 10%. Bom, veja só, ainda que ele tivesse das 50 mil reais, ainda que nós tivéssemos pactuado multa contratual, cláusula penal de R$50 mil contra aquele que não descumprisse contra aquele que descumprisse o contrato, o que aconteceria? Ele pagaria para mim R$50 mil por ele ter desistido do contrato, ele pagaria R$50 mil, mas estaria recebendo da outra parte R$200 mil a mais do que se ele tivesse cumprido comigo. Ou seja, ele ainda ficou no lucro em R$150 mil e eu acabei amargando o prejuízo, claro, né? Eu preferi a casa aos R$50 mil. Mas veja, aquela pessoa que eventualmente já comprou, já fez a escritura, já registrou, não vai ser prejudicada. Ela vai continuar lá com o imóvel e acabou, tá certo. Se eu tivesse levado esse contrato a registro imobiliário, a coisa seria diferente. Seria diferente. Por quê? Se ele tivesse vendido para o outro comprador, vamos supor que ele já tivesse vendido para outro comprador e tivesse tentado a resilição do meu contrato, a extinção do meu contrato. O que eu poderia exigir em juízo seria, uma vez que ele, vendedor, me prejudicou descumprindo com o contrato, havendo uma cláusula contratual lá de 10%, eu poderia exigir desse vendedor, numa ação de execução, inclusive, que ele me pagasse R$50 mil. E ainda poderia entrar com uma ação anulatória de contrato de compra e venda contra o meu vendedor e contra o comprador. Por quê? Porque eu tinha um direito real do promitente comprador só porque eu peguei aquele contrato de promessa ainda só, de compra e venda, e registrei no registro imobiliário. Então, assim, na primeira situação, se fosse apenas um contrato sem registro imobiliário, eu perderia o imóvel, mas ficaria com R$50 mil. Na segunda situação, graças ao fato de eu ter levado o registro, o contrato de promessa de compra e venda a registro, eu tenho R$50 mil do vendedor, porque ele descumpriu com a cláusula contratual, e ainda tenho contra o comprador daquele imóvel
o direito de preferência a receber aquele imóvel. Simplesmente ele vai sair prejudicado e aí é ele quem tem direito de evicção contra também agora o vendedor dele, porque tanto ele me prejudicou quanto ele acabou prejudicando meio que indiretamente o promitente comprador lá. Por quê? Porque ele acabou fazendo com que o registro imobiliário trouxesse em meu favor um direito real sobre coisas alheias na modalidade direito do promitente comprador. Tudo bem? Então fica a dica aí. Se vocês gostarem muito de um imóvel, se o imóvel for bastante vantajoso para vocês, tanto do ponto de vista estrutural quanto do ponto de vista econômico, não tenham medo não. Façam um contrato de promessa de compra e venda, façam esse contrato de promessa de compra e venda e levem a registro imobiliário, porque aí vocês têm garantido para você não só o pagamento de uma eventual cláusula penal contratual, se existir no contrato, mas também a proteção do seu direito real de promitente comprador contra terceiros que te prejudicarem direta ou indiretamente, de boa ou de má fé. Tá bom, gente? Então tá. Bom, uma aulinha mais curta, porque era o que estava faltando para a gente encerrar esse ciclo de direitos reais sobre coisas alheias. A partir da semana que vem, então, a gente começa a falar sobre direitos reais de garantia, um assunto muito importante e bastante interessante também. Tá ok? Então, pessoal, esse vídeo eu vou postar no... Nem sei porque eu devia ter falado antes, né? Mas isso, enfim, a partir deste vídeo, eu sempre vou estar postando os outros vídeos um pouco antes ou antes, enfim, das datas em que eles efetivamente seriam dados se fossem presenciais, tá? Eu já mandei para uma turma, vou mandar para todas as turmas para as quais eu dou aula, porque qual que é o meu objetivo? É tentar não atrapalhar a vida de vocês e nem dos outros professores, tá bom? Eu postando isso antes, mesmo gravado, eu dou a chance de vocês assistirem a minha aula no período em que vocês estariam lá na faculdade para assistirem a minha aula, né? E também não fico atrapalhando as aulas dos outros professores, porque eu sei que vários professores conhecem muito mais tecnologia do que eu e eles estão dando as aulas presenciais, né? Eu ainda não consegui isso, estou até tentando, mas não consegui ainda. Então, para que vocês não fiquem assistindo a minha aula quando seria a aula dos outros professores, então vamos tentar organizar isso. Lembrando que quaisquer dúvidas que vocês tiverem aqui sobre essas aulas, as anteriores e as próximas aulas, eu vou deixar aqui agora já registrado o meu e-mail para vocês tirarem as dúvidas, tá bom? Comigo. Então, o meu e-mail é Renato G. Pinto, tudo junto, né? Renato G de Garcia. Renato G. Pinto, tudo junto, @adv de advogado, tá? adv.oabsp.org.br, tá? Eu vou até fazer mais. Quando eu postar esse vídeo para vocês, eu vou colocar na página de frente o meu e-mail para vocês registrarem aí. Tá bom, gente? Então, pessoal, boa semana para vocês. Continuem não saindo de casa, tá? O bicho tá pegando e parece que essa semana ainda vai pegar mais. O negócio vai ficar... Parece que o pico de contágio para nós aqui no Brasil é pelas próximas semanas. Então, não facilitem que o negócio é sério. Tá bom? Gente, um beijão para vocês. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau. A gente se vê. Tchau.